falar sobre como orar da forma correta. Todos nós sabemos orar, só que a pergunta que eu te faço é como fazer a oração da forma certa. E hoje nós vamos falar sobre isso, porque até afinal, João ele vai nos falar um pouquinho sobre como devemos orar. João capítulo 14, versículo 3. E ele fala, e tudo que vocês pedirem, em meu nome isso farei, para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Esse versículo de João diz que tudo que a gente pedir no nome de Jesus vai se cumprir. E a pergunta que a gente faz é por que nem tudo que a gente pede? Por que nem tudo que a gente deseja e ora pedindo se cumpre? E Tiago ele vai nos dar essa resposta. Ele vai nos dizer assim que alguns não estão alcançando é porque não estão pedindo. Outros até oram pedindo, mas estão pedindo com a intenção errada e não recebem. Ou seja, de um lado está os nossos desejos, do outro lado está a vontade de Deus. O que a Bíblia está dizendo é se nós conseguirmos alinhar os nossos desejos com a vontade de Deus, o nome do Senhor vai ser glorificado na minha e na sua vida, amém? E Mateus vai falar mais, porque se nós formos para pensar, existe uma ligação entre a oração e a vontade de Deus. Mateus diz lá no seu capítulo 6, versículo 10, sobre o que Jesus ele nos ensina. E o algo que Jesus nos ensina é a orar. Jesus ele vai falar, quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E essa parte que eu quero trazer, seja feita a tua vontade. E a pergunta que eu faço para você é por que Jesus ele nos ensina a orar? Falando que o reino de Deus venha a vir, para que a vontade dele venha a se manifestar. Será que Deus ele precisa que a gente venha pedir para ele fazer alguma coisa, para ele manifestar a tua vontade, manifestar com o teu reino? E a resposta para isso é não, Deus ele não precisa da nossa opinião para fazer algo. Mas a pergunta é se Deus ele não precisa da nossa opinião, por que ele manda a gente orar, por que ele nos aconselha a orar, para que a vontade de Deus venha se manifestar, para que o reino dele venha a vir sobre nós. E a resposta para isso é que existe uma ligação entre a oração e a vontade de Deus. Quando falamos de orar, não é apenas dar palpites. Quando falamos de orar, estamos falando sobre crescer espiritualmente e construir um relacionamento com Deus. Por isso que quando Jesus ele nos ensina a orar, ele fala, venha a nós o teu reino. Quando falamos isso, estamos reconhecendo que fazemos parte do reino de Deus. E que a partir daí, que a sua vontade seja feita e ele governe em nós. Então é muito forte esta palavra, esta oração que Jesus ele nos ensina e que nós precisamos compreender. Que nós também fazemos parte do reino de Deus. Porque quando a gente ora e a nossa oração ali está alinhada com os planos de Deus, com a vontade de Deus, pode ter certeza que a resposta é garantida. E a Bíblia ela vai nos dar um exemplo de uma mulher chamada Ana. Ana orou e ela recebeu um filho, só que antes dela receber um filho, ela era uma mulher angustiada, era uma mulher de dores, que chorava dia e noite, que chorava bastante. Até Ana mudar a sua oração. Chega um momento que Ana precisou mudar a oração dela e alinhou com a vontade do Senhor. Porque até então, conforme a carta de João vai descrever, João no seu capítulo 5, na carta 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, nos diz assim, quando a gente orar, que essa confiança que temos, que se pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. E se ele nos ouve quanto ao que pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe foram feitos. Ou seja, a Ana fez isso, ela entendeu a vontade do Senhor. E alinhou a sua oração com a vontade de Deus. Isso porque Ana ela precisava de um filho. Deus ele estava procurando pessoas dispostas. Para que você venha entender que Samuel 3 vai falar que no tempo de Eli a palavra do Senhor era rara. E as visões não eram comuns.
Ou seja, Deus estava precisando, procurando pessoas dispostas. E Ana queria um filho. Tem tudo para Deus cumprir. Então Ana estava vivendo uma época que a lâmpada de Deus ali estava se apagando. Do outro lado, Ana, ela queria um filho. Ela muda a oração e ela fala: Senhor, dos exércitos, se olhar para o meu sofrimento e me der um filho, Senhor, eu vou te dar ele por um dia não, mas por todos os dias. E tem mais. Eu vou fazer um pouquinho mais, Pai. Além disso, ele não vai cortar o cabelo e também não vai cortar a barba. E esse é um voto que eu faço diante do Senhor, Pai. Se o Senhor me ouvir, eu vou entregar esse filho para você. E Deus vai lá e ouve a oração de Ana e nasce um menino, Samuel. E a Bíblia vai dizer que o Samuel estava deitado no santuário de Deus, quando a lâmpada do Senhor não tinha se apagado. Ou seja, Ana compreendeu e enxergou a vontade de Deus e relacionou ao desejo dela. Ela alinhou a vontade de Deus com o desejo dela. E algo que isso que a gente precisa entender, porque quando a gente consegue alinhar a vontade de Deus juntamente com a nossa oração, ela vai se cumprir na minha e na sua vida, amém? Mas a pergunta é como saber a vontade de Deus ao orar. Existem duas formas da gente saber sobre a vontade de Deus ao orar. O primeiro ponto é a gente observar a Escritura. A Bíblia vai nos dizer como a gente deve orar, como a gente deve agir, como a gente deve pedir. A Bíblia tem diversos ensinamentos que a gente precisa aderir, que a gente precisa aprender. Então, o primeiro ponto é observar a Bíblia. Se você quer saber como orar, se você quer alinhar a sua oração à vontade de Deus, observe a palavra. E o segundo ponto, que é super importante, que se você não compreender esse ponto, tudo que você orar, não tudo, mas a maioria das coisas, se você não compreender esse ponto, Deus ele não vai cumprir a sua oração. Deus ele não vai realizá-la. E o segundo ponto é saber se o que estamos pedindo é para que o nome do Senhor seja glorificado e se vai atingir vidas, porque Deus ele não vai fazer nada que não é para glorificação do nome dele e se não vai atingir pessoas. Ah, mas como que eu compreendo a vontade de Deus? Eu vivi uma época que eu estava estudando, estava trabalhando. A vontade de Deus na minha vida e na sua vida é diferente. A vontade de Deus é diferente na vida de cada um. Assim conforme os dons foram entregues de formas diferentes. Deus ele não tem o mesmo plano para você, não tem o mesmo plano para mim. Eu quero contar para você a experiência de um sonho que eu tive, estava trabalhando. Eu também fazia um curso, eu terminei um curso técnico de qualidade. E Deus ele estava procurando uma ocasião para glorificar o nome dele na empresa onde que eu estava. E eu querendo sair dali porque eu não estava na minha área. Ou seja, então eu alinhei a minha oração. Eu falei: Senhor, abre uma porta de emprego, Senhor. Melhor. Eu procuro uma vaga melhor para glorificar o teu nome. Senhor, eu estudei até aqui, mas eu creio que o Senhor vai glorificar o teu nome, Pai. Onde que o Senhor me colocar. E certo, eu lembro até no dia de hoje que no começo do ano passado, em 2023, o meu pai falou para mim: ó filho, hoje, esse ano, você vai trabalhar na sua área. Ou seja, a palavra do pai é profética para um filho. E por dentro, eu jamais vou trabalhar na minha área. Mas eu duvidei, mas eu confirmei em meu coração. Falei: se for da vontade de Deus, eu vou sim. E a partir desse momento, eu fui trabalhando, foi passando o tempo. E Deus ele me deu um sonho, que eu chegava nos meus gerentes e pedia as contas. Até então eu acordei super feliz. Eu acordei falando: já é amanhã. Vou acordar, alguém vai me ligar, vai acontecer alguma coisa. Até então, Deus ele me deu esse sonho e minha fé foi lá em cima. Eu falei: eu vou mandar currículo, meu celular ainda não tocou, mas eu já vou profetizando. Chegava na empresa e falava para todo mundo, porque eu trabalhava numa área de produção, a maioria das vezes sentado, trabalhava sentado, não tinha o que reclamar. Porém era uma rotina cansativa, produtiva, tudo que você faz muitas vezes acaba enjoando. E isso eu não me conformava, eu falava: Senhor, me tira daqui, me tira daqui. Então eu fui anunciando para as pessoas: ó, eu tive um sonho, logo logo eu tô saindo, me aproveita. Deus ele
me deu um sonho, Deus ele me revelou e logo logo eu não vou estar mais aqui com vocês. Eu falei para todos que ali trabalhavam comigo. Eram diversas pessoas, tinham por volta de 30 pessoas, 40. E eu lembro bem que me chamaram para uma entrevista. Eu fui numa das entrevistas que me ligaram. Cheguei no ambiente da área que eu queria, aliás. Cheguei, eu não gostei da empresa, não gostei de nada. O salário era bom, era melhor, era. Sabe quando o seu coração não deseja o ambiente onde você tá? Sabe quando você não se sente confortável? Parece que o ambiente não é pra você? Era isso que eu estava me sentindo. Cheguei em casa triste. Não porque eu fui mal na entrevista, fui muito bem, aliás. Mas porque o meu coração, eu sentia que não era pra mim. Eu questionei a Deus. Falei, Senhor, o Senhor me deu um sonho. Mas por que eu vou ter que trabalhar ali, Senhor? Será que é da tua vontade de trabalhar ali? Eu fiz uma prova com Deus. Meu coração ele se entristeceu naquele momento aqui no meu quarto. Dentro disso, passou nem 10 minutos depois, o meu celular toca. Dring! Vou lá, atendo o celular. Quando eu atendo, a moça do RH fala: Josué, você consegue vir para uma entrevista quarta-feira? Nesse dia era uma segunda-feira, eu tinha acabado de chegar numa entrevista. Olha, quarta-feira não dá, eu vou trabalhar. O único dia que eu peguei foi hoje. Ela falou, vou tentar ver com o gerente. Tá bom, aguardei. Ela falou, Josué, você consegue chegar aqui em até 20 minutos? Falei, consigo. Fui nessa empresa, cheguei lá. O ambiente satisfazia o meu coração. Gostei da empresa, gostei do ambiente. Gostei das pessoas, gostei de tudo. Então, só faltou aguardar. Fui na entrevista, fui bem também nas duas entrevistas. Passando pouco tempo depois, passando pouco tempo depois, houve o retorno das ligações. Primeira entrevista que eu fui, que eu não tinha gostado, Josué, você passou na entrevista. E agora, Senhor? E eu na empresa nesse dia, né, ansioso, será que eu peço, o que eu faço? E vou aguardar mais. Então, se não me engano, foi quase na mesma hora, foi uns 10 minutinhos depois. Segundo trabalho que eu trabalhei, a segunda empresa que eu tinha ido fazer entrevista, me ligou, Josué, você foi aprovado. Então foi um momento que eu fiquei parado, maravilhado com o que Deus fez na minha vida. Porque quando eu fui contar para as pessoas, eu voltei ao serviço e fui contar. Eu cheguei nos meus dias e lembrei do sonho. Eu falei, tô pedindo as contas. Não porque tô mal aqui, mas porque eu encontrei uma oportunidade melhor. E a partir disso, o pessoal tinha o costume de passar nas mesas, se despedindo das pessoas. Era muito comum, deve ser natural até o dia de hoje. E eu fui me despedindo do pessoal. E eu falei, gente, em cada um, individual. Eu falei, Deus ele tinha me dado sonho, eu tô pedindo as contas, tô saindo. Aí o pessoal, nossa, José, eu senti sua falta. Do outro lado, o pessoal começou a chorar e falou, eu perguntei por que vocês estão chorando. E as pessoas começaram a me falar, é porque eu lembrei do sonho que você contou. É porque eu lembrei do sonho. Tinha pessoas que eram cristãs também começaram a chorar. Não chorar tristes, angustiados, mas chorar porque o nome do Senhor se fez notório e foi glorificado naquele lugar. Quando eu estava saindo, todo mundo deu uma salva de palmas. Mas as palmas não foram para mim, as palmas foram para o Senhor. Eu aprendi que quando a gente alinha a vontade de Deus aos nossos próprios desejos, Deus ele é fiel para realizar, ele faz, assim como a sua palavra diz, infinitamente mais. De onde o nosso pensamento pode ir e de onde o nosso coração pode chegar. Apenas cria na palavra. Se não está dando certo, espera, confia, mude a sua oração, quem sabe você não tem pedido da forma errada. Se você chegou até aqui, curta esse vídeo, compartilhe para que mais vidas sejam atingidas pela graça. Se for possível, se inscreva também para que o nome do Senhor se torne notório. Que eu viva as promessas de Deus. Amém? Deus abençoe.